Maturidade é o que podemos aprender da vida de José. Em Gênesis 45, José fala com os seus irmãos que o maltrataram. E é tão interessante que ele percebe que não foram seus irmãos que o prejudicaram. E ele olha para a sua vida e entende como Deus trabalhou, como as circunstâncias devem ser interpretadas e como que agora, através de tudo o que aconteceu, a vida dele se tornou bênção para tanta gente. Maturidade é a capacidade de reinterpretar a história e o que aconteceu à luz da soberania e da bênção de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração da EBNU. Hoje uma celebração muito especial. Além de ouvir uma porção da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, você vai ter a oportunidade de conhecer o testemunho de um ex-jihadista. Isso mesmo que você ouviu. Então ainda dá tempo, compartilhe esse conteúdo, esse link com seus amigos, chama a sua família e vamos todos juntos celebrar o Senhor hoje.
E neste momento de gratidão, eu queria trazer uma reflexão aí para todos nós. Queria que você pudesse pensar da sua vida, das coisas que talvez estejam acontecendo, que saíram do esperado, que aquilo que você não esperava que fosse acontecer e aconteceu, alguma coisa ruim ou algum problema, alguma dificuldade. Todos nós enfrentamos situações assim, ou a gente passou, ou a gente está passando, ou em algum momento a gente vai passar. Nada é tão liso. Jesus mesmo disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas que também deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu esse mundo. E essa reflexão que eu queria trazer para você, neste momento de reflexão sobre gratidão, que muitas vezes a gente não entende, porque determinada situação está acontecendo com a gente, mas se nós cremos no Deus, Senhor, que cuida da nossa vida, que nos salvou e que Ele vê cada detalhe da nossa vida, que Ele permite que todas as coisas nos aconteçam, mesmo sem a gente entender, a gente descansa em paz. Podemos não entender muito bem por que determinada situação acontece, por que anos eu de repente posso estar sofrendo com aquela situação, ou porque algo do nada aconteceu que você não esperava, mas se nós confiamos que Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, nós sentimos paz e a gente entende que Ele é o nosso Pai amado, que sabe o que faz por nós, que cuida de nós e que em cada momento que algo muito difícil acontece, eu descanso nele e sei que Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele é o que mais importa na nossa vida. E daí, eu acredito que é dessa forma que a gente consegue ter um coração mais grato, porque muitas vezes a gente entende que gratidão é só a gente falar, eu agradeço por isso, eu agradeço por aquilo que me aconteceu, mas um coração verdadeiramente grato é muito mais do que palavras, é quando a gente realmente tem aquele coração que entende que o nosso Pai querido cuida de nós, mesmo nos momentos que a gente nem consegue compreender. Olá, este é o nosso momento de oração e eu gostaria de compartilhar com você um versículo que está lá no livro de Salmos, capítulo 62, versículo 8, que diz assim: confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Vamos orar? Senhor, obrigada em primeiro lugar pelo teu amor, pela salvação que temos em Cristo Jesus e obrigada porque o Senhor sempre nos ouve. Queremos colocar diante do Senhor, colocar nas tuas mãos os mais variados pedidos que temos nesse momento. São pedidos relacionados a situações familiares, Senhor, situações com relação à saúde, emprego, provisão financeira, direção, perdão. Senhor, são tantos os motivos e queremos colocar cada um deles nas tuas mãos. E, acima de tudo, Deus, queremos fazer um pedido muito especial. Que o Senhor sonde, conheça os nossos corações. Veja, Senhor, se dentro de nós ali há algum caminho que não é aquele que o Senhor tem para nós. E guia-nos, segundo a tua vontade e a sua direção. Senhor, que os nossos corações sejam totalmente voltados para o Senhor, para agradá-lo e para honrá-lo com as nossas vidas. Nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz
Olá, graça e paz. Nós vamos falar sobre comunhão, um assunto extremamente importante para a igreja. Eu pus um título aqui, Mais que reunião, a evolução da comunhão. Então é importantíssimo. E eu escolhi um texto de Romanos, que é uma carta escrita por Paulo, mas uma carta teológica extremamente importante na Bíblia, porque ela realmente é bem profunda teologicamente. Ela fala de redenção, nova vida, propósito de soberania de Deus até para o povo de Israel, pecado, graça. É uma carta assim muito completa. E é interessante que a partir do capítulo 12 vem a parte prática da carta, tanto que Paulo ele começa, pois, falando todas as características que foram faladas antes, né? Então ele vai falar sobre características e a parte prática da igreja. Ele vai falar sobre o relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento comigo mesmo, tá? Um relacionamento com os inimigos, com as autoridades constituídas. É uma carta, é um trecho que vai falar muito sobre relacionamento. Tanto que em Romanos 12, eu vou ler um versículo aqui, 12:5, ele fala que somos um só corpo. Ele diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ele fala em corpo, e essa analogia com o corpo é muito interessante e maravilhosa, porque o corpo são vários membros e todos agindo de uma maneira bem conjunta para uma finalidade. Então, se tem alguma parte do corpo que não está coadunando, que não está ajustada ao corpo, ela vai ser inútil ou até prejudicial, né? Ela vai ser, por exemplo, num corpo, uma definição de tumor, de câncer, por exemplo, é quando algumas células começam a ter uma atitude individualista, uma atitude independente da função de que ela foi programada. E isso é um problema sério para o corpo. Então, nós somos um corpo, uma multidão, e somos diferentes, que é interessante notar, de uma outra reunião, como o Rotary Club, como o emprego, como qualquer outra reunião fora da igreja. Ela é diferente, porque esse versículo mesmo ele fala, nós somos um só corpo em Cristo. Então, como nós somos um só corpo em Cristo, é um corpo místico que eu falo, que eu gosto desse termo corpo místico, porque ali há transformação, mudança de vida. Existe o plano e a obra de Deus especificamente nesse corpo. Então é um corpo místico de Cristo e se reúne em Cristo. Então esse corpo é mais do que uma agenda, né? Ele é mais do que uma liturgia, ele é mais do que um programa, mais que um planejamento estratégico, porque ali existe o Espírito Santo agindo e vai agir de uma maneira extremamente maravilhosa. Às vezes a liturgia nem é tão boa, o louvor não é tão interessante como profissionais fazem, mas ali o Espírito Santo está causando transformação de vidas e realizando adoração a Deus. Então é muito mais do que uma reunião, que um planejamento, que uma liturgia, né? E nessa reunião, nesse ajuntamento que é a igreja, temos vários aspectos. A nossa igreja, por exemplo, ela é extremamente forte na pregação. Poucas igrejas tão bíblicas, expositivas como a nossa igreja. Isso me encanta na Igreja Batista das Nações Unidas. E isso é uma das razões de eu estar lá. Agora, além disso, existe a necessidade de haver comunhão entre os membros, tá? A igreja tem que ser um corpo e esse corpo ser membro uns dos outros. Então, além da pregação, deve haver a comunhão. E eu peguei esse
de propósito, essa carta de Paulo e a parte prática, que é 12 para frente, principalmente o capítulo 12, mas até o final do livro, ele fala muito sobre comunhão. E eu peguei uma frasezinha que é repetida várias vezes até o final do capítulo, que é uns dos outros. E aí eu achei coisas interessantes, aspectos interessantes da comunhão, quando você vai ver uns dos outros, a partir do capítulo 12. Então eu tenho algumas características da comunhão, e sempre com essas palavrinhas que vocês vão prestar atenção, uns dos outros, tá? Então a primeira característica é amor. Olha Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então essa comunhão exige amor, um amor prático. Nós muitas vezes falamos que amamos, né, para os nossos cônjuges, para as outras pessoas, eu amo, ela sabe que eu amo, mas esse amor tem que ser prático, tem que ser falado e agido. Porque senão ele não é visto e não é valorizado. Então esse amor tem que ser prático e intencional. Eu resolvo amar. Assim como no casamento, na igreja, a nossa intencionalidade de amar tem que ser importante. Eu vou amar aquele irmão, eu vou amar aquela irmã, eu vou amar. Essa intencionalidade é muito importante. A Bíblia mesmo fala em João 13,35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. Então, a comunidade fora vai nos conhecer, vai conhecer a igreja pelo amor que temos uns com os outros. Esse é um grande testemunho. Então nós temos a nossa igreja, temos a pregação, temos cânticos, temos vários programas importantes na igreja. Porém, o amor vai nos caracterizar como os filhos de Deus e eles vão nos ver como pessoas que se amam. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor. Tá? Jesus falou, novo mandamento vos dou, não vos ameis, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse amor tem uma evolução na Bíblia. No Antigo Testamento, ele falava olho por olho, dente por dente. Era um amor meio estranho, mas era verdade. Depois Jesus falou assim, amar ao próximo como a si mesmo. Isso já é um ato extremamente difícil, amar o próximo como a si mesmo. Mas agora Jesus está falando, dizendo, amar assim como eu vos amei. É mais ainda, porque amar vossos inimigos, vossos amigos e dar a vida para essas pessoas. Então esse é o amor que vai se evoluindo e vai chegar nessa hora de eu amar assim como Jesus me amou. Isso aí é importantíssimo. Então a primeira característica da comunhão na igreja é o amor. Segunda característica, sem discriminação. Olha Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, sem discriminação. Não é que nem o fariseu e o publicano, o fariseu discriminando o publicano, dizendo eu sou melhor que ele, mas sem discriminação. Tá? Colocar o outro na frente ou colocar o outro como pessoa amada por Deus. Eu sou um filho amado de Deus, ele também é um filho amado de Deus. Então, sem discriminação. O que você quiser que o outro faça para você, você vai fazer para o outro. E não vai esperar isso em troca. Eu não posso esperar porque eu fiz, ou porque eu espero que, ou porque eu me acho importante. Não, amar fraternalmente e preferindo os outros em honra. Tá? Em Filipenses 2:3 tem um texto que é bem interessante. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ele é nosso modelo. Então, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que ele, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas encarnou, viveu entre nós, morreu em morte de cruz. Esse é o nosso maior exemplo e é o nosso modelo a ser seguido. Então, preferir em honra o outro, o próximo, que está querendo ser edificado, nem querendo ele está querendo, mas ele vai ser edificado com esse amor que eu posso dar para ele. Terceiro lugar, não julgar. Não nos julguemos, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pois, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O julgar é passar uma rasteira, né? Por tropeço. O julgar é eu me considerar superior ao outro também. É perigoso porque nós vamos ser julgados com o mesmo padrão com que julgamos, né? Em Mateus 7 diz assim, você está reparando o cisco no olho do seu irmão, mas você não está vendo a trave que está no seu olho. É um problema muito sério. Então, não julgueis os outros. Não julgueis. Não fazer que nem o fariseu fez. Eu sou melhor que esse. Edificando uns aos outros. É a quarta característica que está em Romanos 14, 19. Diz assim, pois, seguindo as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Para edificação uns dos outros. Gente, é muito importante eu colocar-me no papel de pessoa que edifico os outros. Não é o pastor, o diácono, todos nós. A nossa função é edificar o outro. Se eu pensar isso, nossa comunhão vai ser muito diferente, né? Em Efésios 4 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Gente, toda vez que a gente estiver conversando com alguém, temos que olhar para as nossas palavras e nossas atitudes. Essa palavra torpe, não saia da vossa boca uma palavra torpe. Esse torpe é mal cheirosa, cheiro de peixe podre, que está lá no original, eles usavam isso. São palavras que não edificam, né? Conforme boa para edificação, conforme a necessidade da outra pessoa. Será que o que eu vou falar vai edificar aquela pessoa? Será que o que eu vou falar vai conforme a necessidade daquela pessoa? E eu gosto muito desse termo, transmita graça aos que ouvem. Se nos nossos relacionamentos nós nos preocuparmos em transmitir graça ao que ouve, graça à pessoa que está conversando comigo, essa é a minha intenção, transmitir graça, edificar a outra pessoa. Isso é a comunhão que deve haver na igreja. Acolhimento. Olha, 15:7 diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolher uns aos outros é abraçar, não ter um sentimento de rejeição. Nós fomos acolhidos por Deus. Ele nos acolheu e nos redimiu. Para quê? Para a nossa transformação. Esse acolhimento, muitas vezes, pode ser difícil, porque são pessoas difíceis na igreja.
Pessoas que não são iguais a mim, pessoas que se vestem, falam, agem diferente. Eu vou ter a minha atitude de acolher, de abraçar, é com a atitude e a intenção da transformação dessa pessoa e também a transformação minha, porque a transformação é mútua. Então esse acolhimento sempre tem uma via de transformação. Eu quero atingir a transformação dessa outra pessoa. Como a educação de filhos, como o relacionamento. Os meus filhos são ainda substância ainda informe. Não é só o embrião, mas eles estão sendo informes e se transformando para serem parecidos com Jesus Cristo. E a minha atitude de acolhimento e de amor tem essa intenção de transformação. Outro ponto que fala em Romanos uns aos outros, diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas em Cristo vos saúdam. Isso é um acolhimento. Culturalmente, quando você encontra alguém, ou dá um beijinho, ou dá 2, tem lugares que dá 3, tem lugares que não dá. Isso não é tão importante, mas o importante seria o acolhimento. Eu, mesmo sem dar um ósculo, um beijo, né, como Paulo fala, um cumprimento, mas eu olhar para a pessoa e demonstrar que ela é importante. Muitas vezes a gente cumprimenta as pessoas e você sente que é um como vai extremamente retórico, né? Mas até dizem que a definição de chato é aquele que quando você pergunta como vai, ele responde, porque você não quer saber. Agora, a comunhão na comunidade cristã deve haver essa diferença. Eu querer acolher a pessoa, querer ouvir a pessoa. Às vezes ela vai à igreja, vai a alguma reunião, ela só quer ser ouvida. Ela quer ser abraçada literalmente ou abraçada no sentido de ser acolhida. Isso é muito importante. Ela ouvir e ela sentir, ser ouvida e ela sentir que está sendo ouvida, que está sendo amada. Esse abraço é importante, um olho no olho, alguma coisa que eu estou transmitindo para ela que ela é importante, que ela pode ser ouvida. Por isso ouçamos uns aos outros. Tem alguns outros aspectos que eu quero passar para frente, mas eu quero dizer que esses aspectos que eu estou falando, amor, acolhimento, elas são, não quero te desanimar, mas são impossíveis de serem feitas naturalmente. Ela precisa de uma intervenção do Espírito Santo. Porque senão ela não vai conseguir, não vamos conseguir ser pessoas acolhedoras, que tenham comunhão com os outros. Então, por mais que nos esforcemos, não vamos conseguir. Precisa haver algo mais intenso na nossa vida, algo mais externo, que nos convença, nos impulsione e nos dê esse amor e essa intencionalidade. Senão não vai haver. Em Romanos, eu falei a partir do capítulo 12, mas essa parte prática do Evangelho, ele começa o capítulo 12 nos dando a fórmula para isso. Não é nas nossas forças. Ele fala assim em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Um dos aspectos da vontade de Deus boa, perfeita e agradável é a nossa comunhão, que ele vai descrever tanto daí para frente. Agora, só pode acontecer isso se nós nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nos entregarmos totalmente ao Senhor, para que haja uma transformação da nossa mente. Sem essa transformação, não há como termos uma comunhão uns com os outros. Vai ser alguma coisa totalmente falsa. Mas se houver essa transformação, essa dedicação do meu corpo, de todo o meu ser, para o Senhor, aí haverá transformação. E aí a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vai acontecer, que seria a comunhão, um dos aspectos. Só essa intervenção do Espírito Santo vai fazer com que eu me veja terrivelmente pecador, não superior aos outros, porque sou terrivelmente pecador. E eu posso enxergar o meu próximo com carinho e me identificando, falou, como eu sou um terrível pecador, ele também é um terrível pecador. Eu mereço o inferno, mas sou salvo pela graça. Nada do que eu fiz me salvou, mas pelos méritos e porque Jesus fez. Assim como o meu irmão. Nada do que ele pode fazer, porque ele é tão imperfeito quanto eu, vai salvá-lo, mas a graça do Senhor pode salvá-lo. Jesus, ele encarnou, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, mandou o seu Espírito Santo. Isso é o Evangelho. Eu tenho que viver esse Evangelho. Então, eu posso tratar o meu irmão de uma maneira como eu sou um terrível pecador. E tratar o não salvo também. As pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu visito, a pessoa com quem eu cumprimento no domingo, sabe, ela é uma pessoa pecadora, mas ela está aqui e ela carece da graça de Deus e eu posso ser o canal para essa graça chegar a ele. Tá? Eu tenho que viver esse Evangelho, eu tenho que tratar as outras pessoas com essa visão. Então, eu gostaria de dar só esses nuances de comunhão para nós, para que nós possamos viver e aperfeiçoarmos cada vez mais a nossa igreja. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe você, a mim, que possamos ter essa empatia, possamos praticar essa comunhão intencionalmente e abraçar os outros intencionalmente, física ou no olhar e as outras pessoas se sentirem acolhidas. Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Luiz Saião e hoje nós vamos ter um momento muito especial numa entrevista. Vamos falar aqui sobre a vida de Muhammad, o homem que encontrou Jesus. É uma grande alegria, seja bem-vindo a esse vídeo que vai ser muito ilustrativo e muito especial, que vai falar sobre fé e espiritualidade. Como a gente sabe, né, o mundo, nosso planeta Terra, é um mundo predominantemente monoteísta. A grande tradição cristã conta aí com quase 2,5 bilhões de pessoas e próximo a 2 bilhões nós temos também a tradição islâmica. Mas quando a gente fala de fé, de religião, a gente está falando do quê? De ritual, de um corpo de doutrinas, de espiritualidade, ou seja, a coisa é muito profunda. E hoje eu tenho aqui a grande alegria e satisfação de apresentar o meu amigo Muhammad, que teve uma experiência de fé extraordinária no conhecimento mais profundo daquele que é a maior referência da história, a pessoa de Jesus, ou como se diz em árabe,
de Issa. Então eu vou começar cumprimentando aqui o meu amigo Muhammad. Muhammad, sabah al-khair. صباح الخير ازي حضرتك Sabah al-nur. صباح النور Kefa, كله تمام. كله تمام الحمد لله Mabsut. مبسوط كتير Fique tranquilo, tranquilo. Só estou tentando dizer umas palavrinhas. O nosso amigo Muhammad vai falar em português. amém amém Muhammad, por favor, se apresente diante Sim. dos nossos queridos que estão nos acompanhando e pode cumprimentar a eles aí em português e em árabe, que quem Ai. não entender vai receber no coração. Então, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, estou muito feliz que para mim uma bênção estou aqui com o professor Luiz Saião. Estou com vocês também e pedi muita desculpa porque eu não falo bem português, então eu espero que vocês vão me entender. Eu espero que eu não vou falar uma palavra errada, mas vamos tentar em nome de Jesus. Muhammad, é uma alegria muito grande, né, ter você aqui. Você sabe, né, que o povo brasileiro não só tem muita simpatia, né, com o Oriente Médio, com o povo árabe. Nós temos uma grande quantidade de brasileiros de origem, né, e tem muita coisa assim que a gente, quando está próximo, percebe que tem coisas culturais, né. Sim. Brasileiros e árabes gostam de comer bem, né, gostam muito da hospitalidade, da relação interpessoal, né, um negócio muito bonito, muito gostoso, mas encontrar gente do outro lado do mundo que consegue entender e falar português não é difícil. E como é que você falou, né? Eu não falo muito português, mas você já fala que todo mundo entende, né? E como é que é essa história do português do Brasil? Como é que alguém que veio lá das Sim. terras, das areias, né, conseguiu falar a nossa língua? Na verdade, eu nunca pensei que um dia eu vou falar português, porque além que a língua é diferente, eu também não sabia nada sobre o Brasil. Então, minha chegada para o Brasil foi uma coisa assim, 100% de Deus. Na verdade, o meu plano foi ir para a Argentina. Olha só. Então, pelo Deus, eu acabei de chegar aqui no Brasil sem saber que vocês falavam português. Olha que Então, coisa. eu achava que vocês falavam brasileiro, né? E eu lembro assim, o primeiro dia, para mim, em Guarulhos, quando eu cheguei no Brasil, eu estava olhando assim para ruas, cadê os macacos, cadê os indígenas? Não tinha. Então não tinha, então será que é esse Brasil? Então, na verdade, foi uma longa história, mas eu posso falar assim, eu estou falando agora português, por causa da cultura brasileira também. Esses brasileiros, sabe, que são receptivos, ajuda as pessoas, sabe? Quando eu falo assim, esse meu português bem fraco, eles me ajudam, eles acham que esse fofo, esse bonito, não sei como. Então, porque na muitas culturas no mundo não faz sentido, mas aqui no Brasil faz todo sentido. Então, assim, estou tentando falando em português, espero que vocês vão me entender. Pois é, Muhammad, eu estava me lembrando, né, não faz muito tempo, eu estava viajando e parei num aeroporto, né, e vi uma quantidade grande de muçulmanos peregrinos, né, e eu fiquei muito impressionado pela atitude, assim, muito dedicada e religiosa que eles estavam demonstrando ali. Você que conhece mais, me diga, como é que é essa busca de Deus no mundo muçulmano? Talvez até é bom explicar, né? Os muçulmanos se baseiam num livro sagrado. Que livro é esse? Qual que é a fé que o islamismo tem? Sim, então quando nós falamos sobre muçulmanos, então nós precisamos entender a diferença entre muçulmanos e islamismo. Então, nós amamos muitos muçulmanos, eu fui ex-muçulmano, minha família toda ainda muçulmanos. Então, muçulmano é ser humano. Então, eles igual todo mundo. Tem pessoas, porque tem muitas pessoas que acham assim, se você é muçulmano, então você é terrorista. Se você é muçulmano, então você é violenta. Mas isso não é verdade, porque os muçulmanos são humanos, né? Tem pessoas bons, tem pessoas maus, tem pessoas generosas, tem pessoas difíceis, assim. Então, nós precisamos entender, quando nós falamos nesse assunto, vai entender a diferença entre muçulmanos e o islamismo. Por exemplo, eu não sou mais muçulmano. Eu não acredito mais no islamismo, mas eu tenho muitas coisas ligadas com muçulmanos como ser humano, né? Que a minha mãe é muçulmana, meu pai é muçulmano. Então, não tem como que eu falo mal sobre muçulmanos. Não tenho como que sempre assim colocar eles numa imagem de coisa que você fica longe, que você não acredita, que você não confia. Então, esses são os muçulmanos.
E tem outra coisa que chama islamismo que é a ideologia, que é a religião. Então, essa religião que é básica em duas coisas. A primeira coisa que é mais importante é esse livro sagrado que o Senhor já falou, que o chama Alcorão, que é a palavra de Deus para os muçulmanos. E a outra coisa que chama Sunnah. Sunnah significa o quê? Sunnah é essa coisa muito ligada com Maomé, que a profeta, o último profeta no islamismo, que é a profeta mais importante também. Então, a Sunnah, como o Alcorão, que é a palavra de Deus, então aqui é a Sunnah básica de Maomé, básica em três coisas. A primeira coisa que é as coisas que Maomé falou, a segunda que é as coisas que Maomé fez, ou feitos, como fala assim, que é as coisas que ele fez, os feitos dele. A terceira que é as coisas que ele viu e fez um relato, assim, que aceita ou não aceita, mas então as pessoas estavam lendo o corpo de Maomé, se ele fez se aconteceu alguma coisa na frente dele. Ele estava feliz vendo isso, ele estava triste. As reações, os movimentos. Exatamente. Então, as coisas que ele falou, os feitos dele, e a terceira, essa palavra que o Senhor falou agora. As reações. Isso, exatamente. Então, independente dessas duas coisas, você vai entender o que é o islamismo e você sabe também como lidar com os muçulmanos nesse sentido que você entende o islamismo, né? Muito bem. Muhammad, agora, que coisa interessante, né? Quando eu tenho encontrado com muçulmanos, até amigos próximos, assim, eu percebo que há uma grande sede espiritual, né? A maioria dos muçulmanos com quem eu conversei era muito sincero, né, no seu coração, como quem busca a Deus. Isso aconteceu na sua vida? Você, pelo que você falou, parece que você conhece bastante. Você sentiu uma sede de Deus e começou a buscar? Como é que foi essa caminhada, esse caminho seu para saber mais sobre Deus? Sim. Tem uma pergunta quando nós faz para um cristão, um muçulmano, um judeu, uma pergunta assim bem profunda mesmo. Por que Deus criou nós? Por que nós estamos aqui nesse mundo? Então a resposta no islamismo é muito clara e muito simples também, que está no Alcorão, que o próprio Deus dos muçulmanos, né, ele falou o quê? Ele falou que eu criou o ser humano só para me adorar. Então, só para servir Allah, né, que Deus. Então, como que muçulmano, então eu entendo, quando eu fui muçulmano, então eu entendi assim, eu estou aqui nesse mundo só para servir Deus. Então eu estou aqui só para adorar Deus, para mostrar minha obediência para Allah, para Deus. Então buscando Deus é a coisa mais importante na vida. Então, como fui muçulmano, eu tenho essa palavra muito, muito bonita. Obrigado por me ajudar. Essa palavra de sede. Sabe, que todo tempo eu estou buscando, estou pensando, estou procurando como eu preciso adorar Ele como que Ele merece. Como que Deus é tudo, então Ele merece mais, sempre merece mais. Então eu estava buscando isso, estava procurando o caminho certo, estava procurando a verdade certa, estava procurando a vida certa. Então essa foi a coisa mais importante para mim. Eu fui muçulmano, mas eu não criei numa família igual a maioria dos muçulmanos. Eu criei numa família bem religiosa. Até a minha mãe é professora na teologia islâmica, né? Uma das maiores universidades do mundo, sunita, né? Que coisa. Então a família assim, bem ligada com esses grupos, bem ligada com essa teologia bem profunda. Então faz muito sentido para mim, para toda a minha vida, buscando isso. Então eu acabei de estudar mais. Na verdade, um dos meus goals na minha vida, assim, eu queria mostrar essa verdade que eu achava que ela é, para os outros infiéis que não conhecem a verdade. Então, eu acabei de mostrar o islamismo, como eu entendo, para pessoas que eles não sabem sobre o islamismo. Mas, bela surpresa foi o quê? Foi que as coisas que eu acho que ela é suficiente para mim, não foi suficiente para ninguém. Porque, como muçulmano, eu não uso a minha mente, eu uso mais minha memória. Entendi. Então, se alguém me perguntou, por exemplo, por que você gosta de Maomé? Por que você acha que Maomé é profeta de Deus? O que é comprovante que Maomé é profeta de Deus? A minha resposta foi muito clara, porque Deus já falou que Maomé é profeta de Deus.
Mas onde Deus falou isso? Falou no Alcorão. Ah, mas quem falou que é o Alcorão a palavra de Deus? Porque a profeta de Deus, Maomé, falou que é o Alcorão a palavra de Deus. Então fica assim. Então, para alguém que não acredita, nem ao Corão, nem ao Maomé, então não existe resposta. Então, quando eu comecei a falar com esses infiéis, né, sobre o islamismo, todas as minhas palavras não faz nenhum sentido para eles. Eu estava estudando engenharia nesse tempo. Então, eu gosto muito de equações. Então, depois que eu parei um pouquinho, eu acabei de entender que faz sentido o que ele está falando. Faz sentido. Você está certo num sentido assim. Então, eu comecei a usar minha mente. A última coisa que eu posso falar agora, para não tomar muito tempo. Claro. Desde que eu criança, a minha mãe sempre me ensinou de fazer uma pergunta que chama como. Então, quando ela fala para mim, Mohamed, você precisa orar. A minha pergunta foi, como? Então, ela me ensina. E depois ela fala para mim, você precisa fazer jejum. Falei, tá bom, como? Depois de um tempo, eu mudei só essa palavra na minha vida. Eu mudei a palavra como para a palavra porquê. Então, no islamismo, eu preciso fazer 5 orações por dia. Por que 5? Pode ser 6. 4. Pode ser 4. Pode ser 7, eu quero orar mais. Pode ser 7. Não pode, é proibido. Então, no jejum, por exemplo, que os muçulmanos começam o jejum, especialmente no mês sagrado, o mês do Ramadã, que é o mês número 9 no calendário islamismo. Então, nós faz o jejum, nós começamos o jejum quando o sol, assim, se levanta, nasce. Até que ela vai embora. Obrigado pela ajuda em português. Sim, do sol nascente ao sol poente. Isso. Então, a minha pergunta é, eu posso fazer o jejum mais 1 hora depois? Não. Eu posso quebrar o jejum 1 hora antes? Não. Então, eu acabei de entender, eu estou numa sistema. E não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com minha relação com Ele. Então, o meu coração estava tão longe. Eu estava usando só a memória, estava usando só a cabeça, mas o coração, a relação com Deus, esse não existe no islamismo. Você está ouvindo aqui a nossa entrevista, o Sayão conversando com Muhammad, o homem que encontrou Jesus. E Muhammad, pelo que a gente conversou, eu vi que você conhece o Alcorão, já leu ele inteiro, né, no original. E é interessante porque quando a gente abre lá na Sura 92, 93, 94, ouve falar bastante de Isa, inclusive de Maria, a mãe do profeta Isa, né? E assim, Isa não está lá. Como é que o muçulmano entende Isa, Jesus? E como é que você encontrou em Jesus alguma coisa que você nem sabia que ele era, né? Como é que foi a sua história de fé para chegar nessa resposta tão bonita? Ela é bonita mesmo. Então, na verdade, eu não só li o Corão antes, eu decorei tudo ao Corão quando eu tinha 15 anos. De cor, tudo? Tudo. 114 suras? Todos. Que coisa impressionante. E 7.036 versículos. Todos. Em português é um pouco difícil de falar as números, mas vocês vão me entender. Então, e essa é uma coisa muito importante no islamismo também. E também sobre a pessoa sabe que ela, o média do Alcorão, mais ou menos igual ao Novo Testamento, mais ou menos assim. O tamanho. Próximo, o tamanho. Então, o Jesus no islamismo, como que eu acabei de falar antes um pouquinho, que Maomé é a profeta, que é a figura mais importante no islamismo, né? Que é o último profeta, que é o profeta que levou para os muçulmanos o livro a palavra de Deus. Então, mas eu posso fazer uma pergunta, e vocês podem fazer também com os nossos irmãos, nossos amigos muçulmanos. Você sabe quantas vezes que foi mencionado Muhammad pelo nome dele no Alcorão? Foi só 4 vezes. Que coisa. E Jesus, Cristo, porque no islamismo eles chamam ele Isa al-Masih. Al-Masih. Então, Isa foi mencionado no Alcorão 25 vezes. E Al-Masih, como Cristo, foi mencionado 11 vezes. Então, Isa Cristo, ou Jesus Cristo, o nome foi no Alcorão quase 36 vezes. E Maomé foi 4 vezes.
Então, queremos ou não, o muçulmano quer ou não, a história de Cristo está lá. Tem alguém que está falando muito sobre essa pessoa, que eles falam ao mesmo tempo que ele foi só uma profeta normal, não tem nada além de ser um ser humano, profeta, chegou e não morreu ainda, ele está vivo ainda. Que coisa. Que Deus, quando as pessoas vêm para crucificar ele, o Deus mudou, as pessoas não aparecem dele. Outra pessoa morreu no lugar dele. E isso, ele foi levantado no céu, e um dia ele vai voltar para morrer. Para quebrar a cruz e morrer. Então, uma pessoa, uma figura assim no Alcorão, é muito interessante de conhecer sobre ela. Então, faz para você assim, muitas perguntas. Por quê? Especialmente essa pessoa. Essa pessoa que é o único que não chegou numa relação normal com homem e mulher. Maria com outro homem. Não casou. Não casou. Então, foi assim. Então, eu tive muitas perguntas sobre essa pessoa. E no mesmo tempo também, chegou um dia quando eu estava falando com infiéis sobre o islamismo, eles acabaram de mostrar outra fé, outra história, na verdade, sobre esse Jesus. Eu não vou falar cair, mas eu acabei de encontrar com a Bíblia, que é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Esse encontro com esse livro. Que esse livro que eu tinha, por exemplo, meu tio me deu, uma vez, ele me deu um livro, chama-se 50 mil erros na Bíblia. Ah, sim. Então, eu estava imaginando, tem uma imagem sobre esse livro, que tudo está errado, tudo arrombado, os infiéis mudaram tudo. Então, mas eu nunca li o livro mesmo, o próprio livro da Bíblia. Sim. E quando eu comecei a ler a Bíblia... Não é assim. Não foi assim, não. Então, foi o meu encontro, na verdade, a coisa que mais me impactou, chegar até a palavra de Deus. Essa é a coisa mais importante na minha vida, desde que antes até agora. Essa palavra que o pastor usou, a palavra sede. Sede de Deus. E pela primeira vez eu estava conseguindo entender que agora eu não estou com esse tal sede como antes, esse vazio sobre Deus. Que coisa. A Bíblia, gente, sabe? Eu sou fraco em palavras em português. Mas, gente, a palavra-chave, a Bíblia, sabe? Eu não tenho... Eu fico assim, sabe? Tal assim, até que o que eu falo com você em árabe, para usar as palavras que eu tenho na minha cabeça... Então, fala uns em árabe e o pessoal vai recebê-la. الحقيقة أن الكتاب المقدس كلمة الله هي أهم شيء ممكن أن تبحث عنه في حياتك كلها. Tenta traduzir agora. Sério? Que difícil. Então, falando assim, os irmãos, amigos que falam em árabe, eu estava falando para eles assim. Na verdade, que a palavra de Deus, que a Bíblia, que é a coisa mais importante que você deveria correr atrás dela na sua vida. Ótimo, na sua vida. Mas então, Muhammad, é interessante, eu tenho conversado com pessoas e às vezes até converso com muçulmano, me lembro de um que eu conversei. Nós sentamos juntos, abrimos o Alcorão, a Bíblia, e achei interessante que ele tinha muito respeito porque aquilo que ele falou do Injil, né? Uhum. O Injil, a palavra é árabe para evangelho. Como é que foi quando você leu o evangelho pela primeira vez? O que na pessoa de Jesus mexeu com o seu coração, o seu espírito? Eu lembro... Na verdade, muitas coisas, porque foi uma... Eu falo assim, porque tem pessoas que me perguntam, qual dia que você converteu? Para a gente, não foi só um dia, foi um processo. Então, a minha relação com a palavra de Deus foi um processo. Mas eu lembro uma das coisas, depois que eu converti, lendo a Bíblia, eu comecei, não aceitava chamar Deus como pai. Difícil. Esse depois que eu converti. Então, quando eu fui novo convertido, eu sempre falo, não. O meu pastor fala para mim, sabe, lê essa oração, sabe, o Pai Nosso, Pai assim. Nosso. Eu falo assim, o Deus Nosso, assim, Deus, entendeu? Uhum. Mas Pai, eu sempre, nesse tempo, eu falo, eu não posso, não tenho coragem. Abuna.
Abuna, não tenho coragem de chamar Deus como Abuna, como vai, como acontece isso. Então eu lembro isso, e também na mesma oração eu lembro a palavra que na sua vontade, não sei o que, Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, seja a sua vontade. Isso. Eu sempre, nesse tempo, eu falo, não, eu não tenho coragem de falar isso, porque eu não sei qual é a vontade dele. Como que eu vou orar para ele faz a vontade dele? Eu não sei o que é a vontade dele. Então, eu sempre tenho medo, não, eu não vou falar isso. Então, eu não vou pedir algo que eu não tenho coragem. Certo. Mas sabe quando tudo isso mudou? Depois que eu conheci quem meu Deus é. Então, eu não confiava nele. Então, eu não confiava na vontade dele. Porque talvez aconteça algo que eu não quero, alguém que complica a minha vida mais. Então, a minha problema foi o quê? De aceitar Deus como Pai e também aceitar a vontade dele, porque eu não conhecia quem ele é. Esse vazio estava lá. Então, depois que ele encheu esse vazio, eu não estava mais com esse sede, que eu entendi quem estou adorando agora, quem que eu estou seguindo agora. Então agora, com muita tranquilidade, com muito orgulho, eu posso falar assim que ele é meu Pai, e também com muito tranquilo, não tem nada de medo, falar sim, seja a sua vontade. Então, quando nós não temos esse coragem com Deus, quando nós temos esse medo com Deus, isso significa que nós não conhecemos quem nós estamos seguindo. Então, mas depois um pouco, depois essa chave, a Bíblia, gente, a Bíblia, sabe? Então, depois que nós conhecemos mais quem nós estamos seguindo, você vai ficar tranquilo, você vai entender. Muhammad, que coisa bonita a história de Deus na sua vida. Eu queria que a gente, já caminhando aí para o final da nossa conversa, quais são as coisas assim, né? Eu sei que tem muitas pessoas buscando diversos tipos de espiritualidade no mundo, né? As pessoas sentem culpa, elas sentem vazio, elas sentem a busca de um significado para a vida, elas sentem uma necessidade espiritual. E assim, o que você encontrou no Evangelho, que você pode resumir assim, pessoal, olha, o Evangelho de Jesus é o seguinte: são essas coisas que o Evangelho trouxe para a minha vida e que eu quero dividir com vocês. Porque tem pessoa que acha assim, para você ser um cristão ou um religioso, você deve ir na igreja no domingo, fazer uma leitura de um texto de vez em quando, fazer uma oração antes de dormir, né, e talvez dar uma ajuda, uma oferta para a igreja, e isso é a fé. O que é a fé em Jesus de verdade, que atingiu o coração do Muhammad e está atingindo milhões de pessoas no mundo hoje? Amém. Na verdade, tudo o que o Senhor falou, que faz parte na nossa vida como cristãos. Mas tem outras coisas que eu acho que é muito mais importante do que isso. Isso aqui é muito importante, muito importante. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender antes. Por exemplo, eu vou falar no meu caso, quando eu aceitei Jesus, eu posso falar assim, sabe quando esse homem estava cego? Sim. Ele falou assim, eu estava cego, agora eu estou vendo. Então, a chegada de Jesus na minha vida, por exemplo, quando eu tinha doenças, ela não me curou, eu não fui curado. Se eu estava pobre, ela não me faz rico. Mas sabe o que ela fez exatamente? Sabe quando... Eu sempre olhando assim, na minha vida no Jesus. Tem muitos problemas na minha vida, normal, como todos nós, tem problemas. Então, a fé em Cristo, a chegada de Jesus na nossa vida, talvez não vai resolver tudo. Ele pode resolver. Ele, com certeza, que pode fazer tudo. Mas o que eu estava esperando, e o que aconteceu na minha vida, eu estava esperando que ele vai tirar todos os problemas da minha vida. Na verdade, ele não fez isso. O que aconteceu comigo, que eu fiquei assim, eu fiquei em cima dos problemas. Então, talvez eu continue na mesma doença, mas agora com Cristo, o que aconteceu, eu estou olhando para ele assim. Superou, venceu. Então, eu entendo a fé em Cristo assim. A fé em Cristo pode mudar tudo, pode curar, pode fazer tudo. Mas o que é mais importante que você entende, e que nós entendemos na nossa vida, que a fé em Cristo coloca nós em cima dos problemas, em cima desse mundo. Sim, nós estamos no mundo, mas nossa
Identidade. Não é do mundo. Então, eu estou aqui com os mesmos problemas igual o mundo inteiro. Qual a diferença entre um cristão no hospital, um crente no hospital, e um não é crente no hospital, que os dois têm a mesma problema? Que o Deus vai colocar você em cima do problema. Então você vai colocar ele assim. E ele nunca vai ser mais assim, puxando você. Entendi. Então, essa aqui coisa mais me impactou, sabe, com Jesus. O olhar diferente para o mundo. E a sensação de amor e perdão. Esse é outra coisa. Porque eu vou falar para vocês uma coisa, rapidinho assim. Pode falar, claro. Por exemplo, aqui no Brasil, essa terra maravilhosa, linda, que eu amo, sempre quando vocês vão apresentar Deus, vocês falam assim, Deus é amor. Então, essa é a primeira coisa que vocês falam sobre Deus. Isso é verdade? É verdade. Mas na nossa cultura, quando vocês vão falar para um muçulmano assim, sabe, bem muçulmano de verdade, assim, esses sal religiosos, a minha resposta foi o quê? Quando a primeira vez que eu vi isso, eu falei, não fala mal de Deus, não. Você não pode xingar Deus e chamar ele de amor. Que coisa. Sabe por quê? Porque amor na nossa cabeça é um tipo de fraqueza. Olha só. Então, eu amo você significa o quê? Que eu preciso você. Eu vou sentir falta sem você. E Deus sente falta de alguém? Não. Deus precisa de alguém? Não. Então, Deus não é amor. Então, por isso na nossa cultura, que vergonha quando o homem chama a esposa dele como amor. Olha que você coisa. é o homem, não pode chamar ela amor. Ela pode sim, porque ela é mulher. Entendeu? Nós foi ensinado assim. Ela é só mulher, então ela pode chamar amor. Mas por que você não pode ser um homem falso que chama alguém de amor? Sabe o problema? O problema é que nós não entendemos o que significa amor. Entendi. Porque nós entendemos que amor, o que significa? Eu amo uma coisa, então eu preciso para mim. Então, em Cristo, a palavra é a mesma, o amor. Mas o que significa amor? Amor significa dar. Amor significa assim, sabe? Entrega. Exatamente. Não é o contrário. Então, os muçulmanos, nossos amigos, que nós amamos de verdade do coração, que minha mãe está lá ainda, meu pai está lá ainda, meu irmão ainda, toda a minha família está lá. Eu estou orando, eu peço que vocês orem por eles também. E eles têm as mesmas palavras. Eles usam a mesma palavra de oração, a palavra jejum, a palavra perdoar, a palavra amor. Mas quando você vai entrar em detalhes, você vai entender, tem nada a ver. Então, por isso, quando ele fala assim, eu também adoro Deus, eu gosto muito dele, eu amo dele, mas não é a mesma coisa, não. Meu irmão, você precisa entender a diferença. E se você quer a chave para saber essa diferença, eu já falei antes um pouquinho, a Bíblia, a palavra-chave, dá mudar a vida mesmo. Muito bem, você está acompanhando aqui, estamos caminhando para o encerramento nessa nossa entrevista com o nosso querido irmão Muhammad, que tem uma trajetória, né? Conheço ele há um bom tempo e é uma alegria muito grande ver como é que ele começou sua caminhada na fé, contou a sua história, a sua peregrinação espiritual, seus momentos inclusive de dúvida, passou por um período em que nem sabia se havia qualquer tipo de verdade, até que encontrou a bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, Isa al-Masih, e é uma satisfação muito grande. Então, Muhammad, quero agradecer de coração você estar aqui compartilhando a sua vida, né? E eu acho tão bonito e especial, não só pelas palavras do Muhammad, mas todas as vezes que eu encontrei o seu semblante foi sempre de alguém que estava de fato mostrando uma luz, né, que vem do coração de quem encontrou verdadeiro salam, paz, né, com Allah, com Deus no coração. Então, dê as suas palavras finais aí para os nossos queridos e convidando eles, inclusive, para conhecerem mais de perto o que alcançou a sua vida também. Amém. Muito obrigado, pastor, por dar essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E obrigado a vocês também, que vocês aguentaram minha português, né, meu português. Mas eu peço de vocês mesmo muitas orações, porque eu estou aqui, eu acredito que eu sou um dos frutos de alguém que já orou um dia pelos muçulmanos. Um dia alguém já orou por mim sem me conhecer. Então eu entendo isso muito bem, que eu estou aqui porque tem pessoas já oraram pelos muçulmanos. Tem pessoas que oraram pelos ex-muçulmanos.
Então eu fui alcançado como frutos dessas orações. Então eu peço que vocês continuem a orar e vocês continuem firmes nesse sentido, e que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção, e vai a nossa palavra de apreço, de amor e de fraternidade com o grande mundo árabe, com a sua riqueza histórica e cultural, e a todos os muçulmanos também, que conhecem muita coisa a respeito de Isa, né, do profeta Jesus, e que certamente terão grande oportunidade de conhecer muito mais a respeito daquele que é a pessoa mais importante que já esteve na história humana para nos mostrar o caminho para Deus. Muito obrigado a todos. Shukran, um grande abraço. A IBNU tem desenvolvido trabalhos de apoio humanitário, de evangelização, de ensino da palavra de Deus nos 4 cantos do planeta. Esses dias a gente estava brincando, eu estava falando, a IBNU tem projetos aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, em vários lugares do Brasil, tem lá no meio dos índios na Amazônia, aqui na América do Sul, temos projetos também na América do Norte, temos projetos na África, na Ásia, temos projetos no Sudeste Asiático, temos projetos na Europa, aí me veio, falta a Oceania. Talvez você está sendo chamado para servir ao Senhor na Oceania. Mas de qualquer forma, em todos esses projetos, a palavra de Deus tem sido pregada e vidas têm sido transformadas pelo conhecimento do amor de Deus expresso na cruz, em Cristo Jesus. Por isso nós convidamos você a participar. Deus tem nos dado recursos e tem levantado em necessidades, em momentos de necessidade, os recursos para a execução dos projetos aqui na IBNU. E Ele convida você a fazer parte disso. Nós já falamos isso várias vezes, nós não estamos aqui dependentes das pessoas que ofertam na IBNU, mas a gente nunca pode deixar de dar a oportunidade de você entender que aquilo que você tem não é para você, é para você aplicar de volta, porque foi Deus quem te deu e Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Não é uma ameaça, mas é uma realidade. Então, se você quer ser sábio, se você quer utilizar os recursos, Poxa vida, nem dá para acreditar que já acabou. Foi tão rápido tudo. Quanta coisa boa que nós pudemos experimentar e viver, né? E agora você é desafiado para, durante essa semana, continuar refletindo a glória de Deus, a pessoa de Deus, nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja onde você estiver. E você pode fazer isso, inclusive, aproveitando tudo isso que você aprendeu e viveu aqui nessa nossa celebração, compartilhando com outras pessoas. Envia o link para todo mundo, seus grupos de WhatsApp, coloca nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook. Até o próximo domingo.